Olá, Antônio. Olha só, a cada episódio nós estamos aprofundando o estudo sobre o aspectos assim das missões jesuíticas junto aos povos indígenas. Aí eu tô curiosa. Qual é o assunto do episódio de hoje mesmo? Prof. Matilde, vimos no episódio passado sobre os rituais de nominação tradicional dos Guarani. Hoje nós veremos sobre como o ato de dar nome às pessoas mudou com a implantação dos povoados missioneiros e a administração neles do batismo cristão. Na verdade, em aceitando viver no povoado, o passaporte para granjear o respeito do missionário e usufruir da redução era o batismo. Mas quer dizer que para entrar na redução era preciso ser antes batizado? Não é o que a documentação missionária indica, Matilde. Para ingressar na redução era preciso querer estar lá, embora houvesse casos em que prisioneiros de guerra eram inseridos forçadamente nos povoados missioneiros, como vimos no outro episódio. Mas, via de regra, estando ou não na redução, o tempo para que a pessoa fosse batizada dependia da situação em que se encontrava. Se o candidato ou candidata ao batismo fosse uma pessoa adulta, era necessário um tempo de catequese para que se tornasse apta para tanto, período em que ela recebia os rudimentos da fé e aprendia as orações cristãs. O tempo dispensado nesse processo variava de acordo com o ritmo de aprendizagem do neófito e do abandono de impedimento que quiçá tivesse. Um dos impedimentos para receber o batismo era justamente a poligamia, outro, a nudez. Agora, se estivesse em situação de risco de morte, bastava aceitar a profissão de fé e assim recebia o sacramento. Os cristãos da época acreditavam que somente os batizados receberiam a salvação da alma. Se criança, o tempo era menor e, em caso de doença, era administrado com toda a pressa possível. Quer dizer, então, que não bastava o Guarani querer o batismo para recebê-lo? Exatamente, Tilde. Ele precisava mostrar atitudes que o tornasse, aos olhos dos jesuítas, merecedor do batismo. Escuta só o que os missionários deixaram registrado sobre isso, abre aspas. Pedem com muito afeto para serem batizados, e como sabem que não o serão se não souberem as orações, apressam-se muito para aprendê-las, rezando em suas casas de manhã e à tarde, e até durante o dia em suas roças e pelo caminho, quando vão a elas. E se o marido ou a mulher não sabe, ensinam-se mutuamente para serem batizados juntos. E para se prepararem melhor, mesmo sem serem avisados, afastam-se de seus vícios e pecados, deixando suas concubinas. Os feiticeiros revelam-se uns aos outros, detestando todos a má vida que levaram no passado. E se por acaso algum deles se desvia e volta a exercer o ofício, tem tantos acusadores quantos o veem ou ficam sabendo. Fecha aspas. Quer dizer, o desejo do batismo acabava criando todo um movimento no povoado que o missionário achava positivo, de modo que atrasar ou dificultar o acesso a ele é uma forma de atingir outros fins. São muitos os casos semelhantes a esse registrados pelos jesuítas. Eu estava aqui pensando, eu acho que problemas como esse eram mais comuns no início da implantação dos povoados, não é mesmo? De fato, Matilde. Com o passar do tempo e com a consolidação dos povoados missioneiros, exceto quando chegam novas pessoas, a administração do batismo, embora solene, passou a ser ato corriqueiro no seu cotidiano. O padre Cardiel nos informa como aconteciam os batizados nos povoados missioneiros. Abre aspas. Os batismos são realizados com solenidade aos domingos.
Há povoados onde a cada domingo acontecem 16 ou 20 batismos solenes. Realizam-se às 2 ou 3 da tarde, sendo uma cerimônia bastante longa. Para esse sacramento, existem em todos os povoados vasos de prata muito preciosos. E o batistério está ricamente decorado com dourados e pinturas. O pároco e o companheiro se revezam semanalmente nesses ministérios. Fecha aspas. Olha só, embora muitos de fato pedissem o batismo, havia aqueles que se negavam a receber o sacramento, mesmo com a insistência dos missionários. Mas qual é o motivo para isso? Matilde, havia 2 situações que precisamos considerar nessa questão. A primeira é aquela quando os doentes ou moribundos são batizados e recobram a saúde, principalmente nos momentos de epidemias, quando morria até mais da metade da população do povoado. Nesses casos, não só os missionários, mas também a população em geral acreditava a saúde e a administração do batismo. O problema acontecia quando as pessoas batizadas morriam e a notícia se espalhava de que o causador da morte era o sacramento, de modo que muitos fugiam do batismo ou escondiam os doentes para não receberem a água batismal. Na carta Annua de 1634, por exemplo, os jesuítas registraram, abre aspas, escondiam seus filhos ainda com poucos anos de vida de nós e não nos deixavam nem olhá-los, e era necessário usar de muitas artimanhas e ardilezas para batizar algum quando estavam doentes, e mesmo assim os escondiam. Fecha aspas. O padre Montoya vai deixar registrado que esse medo era espalhado principalmente pelos líderes religiosos indígenas, a quem ele chamava de magos, os quais atribuíam a morte ao batismo e assim procuravam afastar os outros indígenas daquele sacramento. Mas diversos foram os momentos em que os missionários registraram que muitas pessoas, fossem adultas ou crianças, apenas batizadas, eram recolhidas por Deus ao céu. O medo não era de todo infundado, então. Mas há ainda outra situação que tem a ver com a consciência de muitos velhos e de líderes religiosos indígenas quanto à importância do nome da cultura ancestral que era transformada em resistência à missionação. Já vimos no outro episódio o caso das cerimônias de desbatismo realizadas por Nhesu. Agora eu quero dar outro exemplo, acontecido após a morte do padre Cristóbal de Mendoza, em 1635, quando 12 líderes religiosos indígenas, acompanhados de 700 pessoas, fizeram uma junta para destruir as reduções. Os registros dos missionários indicam que o grupo prometeu consumir ritualisticamente todos aqueles que continuassem apoiando os missionários, que mesmo já sendo cristãos, não se deixassem batizar por esses xamãs ou não lhes levassem as crianças para tanto. Com isso, queriam fazer os indígenas cristãos abandonar o nome cristão e retomar o nome tradicional. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Ago de VT. Obrigado!